Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola do Tecladista Crente. Aqui nesse programa eu ensino tecladistas evangélicos a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema da Escola do Tecladista Crente de hoje é: com esse acorde menor turbinado, o tecladista evangélico toca os hinos no nível avançado. Até rimou, né, gente? Depois que eu vi que até o tema da aula tinha rimado. Mas vamos direto ao que interessa. Um acorde que o tecladista evangélico precisa para ele poder tocar os hinos na igreja, um dos acordes, claro, que o tecladista evangélico precisa para poder tocar os hinos na igreja é o acorde menor, gente. O acorde menor é um acorde muito importante. Não somente o acorde menor a gente usa para poder tocar os hinos, a gente usa o acorde maior, a gente usa os acordes menores, a gente usa os acordes dominantes e a gente usa também, na maioria das vezes, o acorde meio diminuto. Mas hoje nós vamos nos ater ao acorde menor. Gente, desses 4 tipos de acordes, quando você pega o acorde maior e você traz uma sonoridade mais legal, bota um acorde maior no hino, o hino começa com um acorde maior, você pega aquele acorde maior e faz aquele acorde maior de um jeito mais legal, com um empilhamento mais bonito, que com uma sonoridade mais legal, com notas que trazem uma sonoridade mais legal, certamente quando você for fazer aquele acorde maior ali, naquele hino que não tem esse acorde tão legal assim, tão bonito, quando você fizer aquele acorde bem legal, maior, vai fazer uma sonoridade bem legal, vai ter uma sonoridade muito mais legal e automaticamente o hino vai ficar muito mais bonito. Da mesma forma que você faz isso num acorde maior, você pode fazer isso também num acorde menor. Você pode fazer isso num acorde dominante. Agora imagina, você tem um hino que você vai tocar e você tem uma sequência de acordes maiores, que você sabe fazer os acordes maiores com uma sonoridade avançada, com uma sonoridade bem mais legal. Você tem um acorde menor com uma sonoridade muito mais avançada, com uma sonoridade muito mais legal e um acorde dominante, por exemplo, com uma sonoridade muito mais da hora. Imagina o que vai acontecer nesse hino. Esse hino vai ter uma harmonia muito mais bonita, muito mais legal do que você está acostumado, muito mais legal do que da composição, do original, do que foi feito. E essa é a ideia, né? A gente toca na igreja, no começo a gente está começando a tocar os hinos, a gente toca o básico, o acorde básico. Daqui a pouco a gente quer reharmonizar, a gente já quer começar a inventar nos hinos dos outros, que os outros compõem, que os outros gravam, mas é assim mesmo, galera. É assim mesmo, não tem pra onde correr. A gente quer subir pro nível avançado, a gente quer tocar de uma forma mais avançada, e essa forma, uma das formas da gente tocar mais avançado é colocar uns acordes mais legais, certo? E quando você pega esse acorde menor turbinado, e você pega, tipo assim, num hino que tá no Dó maior e você vai pro Lá menor. E você, ao invés de você fazer o Lá menor natural aqui, a tríade do Lá menor aqui, ó, você faz um acorde de Lá menor com sétima e nona e tal, com uma sonoridade muito mais legal do que a sonoridade do Lá menor básico, natural. Esse acorde menor turbinado, ele tem uma sonoridade muito mais legal. E isso vai trazer uma beleza, uma riqueza harmônica pros hinos que você toca aí, meu irmão, pros hinos que você já toca todos os dias, certo? Existem muitos tecladistas evangélicos que estão ali no começo da caminhada que ele não entende bem, ele não sabe muito bem como é que funciona um acorde menor. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, como é formado. É importante que o tecladista evangélico saiba que o acorde menor, ele é formado a partir da escala menor. Então, se eu quero fazer um acorde de Dó menor, as notas que eu vou usar para poder fazer aquele acorde, vou ter que usar 3 notas para poder fazer um acorde menor, né? A tríade menor. Então, as 3 notas que eu vou usar vão ser oriundas, vão sair da escala menor. Diferente de quando você faz o acorde maior, você usa 3 notas da escala maior. Mas quando você faz o acorde menor, você usa 3 notas da escala menor. Então, como é que funciona? Eu quero fazer, por exemplo, um acorde de Dó menor, eu vou fazer a escala de Dó menor primeiro. Então, vou sair do Dó, faço a escala de Dó menor, né? Ponto de partida Dó, depois o Ré, depois o Mi bemol, depois o Fá, que é o 4º grau, depois o Sol, que é o 5º grau, depois o Lá bemol, que é o 6º grau, Si bemol, que é o 7º grau, e, por último, o 8º grau, novamente, é o Dó. Recapitulando aqui, 1º grau da escala de Dó menor, Dó, 2º grau, Ré, 3º grau, Mi bemol, 4º grau, Fá, 5º grau, Sol, 6º grau, Lá bemol, 7º grau, Si bemol e por último nós chegamos no Dó novamente, que é o 8º grau, que é a repetição do 1º grau, beleza? Quais são os graus que eu preciso para poder formar um acorde menor, certo? São o 1º grau,
o terceiro grau e o quinto grau de uma escala menor. Então, pegando a escala de Dó menor aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Eu tenho que usar o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Então, eu vou ter que usar o Dó, o Mi bemol e vou ter que usar o Sol. São os 3 graus que vão formar o acorde de Dó menor, certo? Se eu fosse fazer essa parada, se eu fosse formar um acorde de Lá menor, por exemplo, o processo como seria? Eu teria que fazer uma escala de Lá menor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau, escala de Lá menor natural, certo? E, a partir disso, eu vou formar o acorde menor. Usando o quê? Usando o primeiro grau, usando o terceiro grau e usando o quinto grau. Então, pensando na escala de Lá menor, primeiro grau, terceiro grau vai ser o Dó e o quinto grau vai ser o Mi. Primeiro, terceiro e quinto. Tá aqui. É assim que você forma qualquer acorde menor. Então, você vai pegar qualquer escala menor em qualquer tonalidade e, a partir da escala menor, você vai usar o primeiro grau daquela escala, o terceiro grau daquela escala e o quinto grau daquela escala. E assim, o tecladista evangélico ele consegue formar qualquer acorde menor simplesmente usando o primeiro grau daquela escala menor, o terceiro grau daquela escala menor e o quinto grau daquela escala menor. Eu disse que ele vai formar qualquer acorde menor, mas ele vai formar o acorde menor daquela escala. Então, se ele vai fazer aqui a escala de Mi menor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Certo? Então, ele teve a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota. Ou, pensando em graus, ele teve o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Mas aqui ele formou o acorde de Mi menor. Escala de Mi menor forma um acorde de Mi menor. Escala de Lá menor forma um acorde de Lá menor. Então, cada acorde é formado baseado na sua respectiva escala. Certo, pessoal? Aqui, sem dúvida, né? Aí, muitos tecladistas evangélicos podem se perguntar, pô, mas, Márcio, qual que é a diferença entre o acorde menor e o acorde menor turbinado? Onde está essa grande diferença? O que faz um acorde ser um acorde menor e o outro acorde ser um acorde menor turbinado? Ou seja, o turbinado deve ter alguma coisa aí que vai fazer esse acorde ser chamado de turbinado. Deve ter algum upgrade aí, tá? Um plus que vai transformar esse acorde em acorde turbinado. E realmente existe, gente. O que faz um acorde menor se transformar num acorde menor turbinado é a adição de 2 graus. Como assim de 2 graus? Você vai pegar a escala menor e você vai ter aqui, por exemplo, pensando em Dó de novo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Quais são os graus que vão ser adicionados a esse acorde menor, certo? O acorde menor é uma tríade menor, não é isso? Primeiro, terceiro e quinto grau. Tá bom? Agora, o acorde menor turbinado, ele tem mais 2 graus. Tem mais 2 graus que são adicionados a esse acorde para poder fazer ele ter essa sonoridade legal. Tipo, você vai pegar o acorde de Dó menor, olha só, o acorde de Dó menor tá vendo? Esse é o acorde menor natural. Ó o menor turbinado. O acorde de Lá menor natural. Olha só como ele tem uma sonoridade simples. Olha o Lá menor turbinado, ó. Ó. Ele tem uma sonoridade muito mais legal. Ó o Ré menor. Tríade natural. Olha o Ré menor turbinado. Viu só, gente? Que legal. Essa diferença que acontece entre um acorde e outro, essa diferença que tem entre um acorde e outro, é a adição de 2 graus, como eu já havia falado. E quais são esses graus? O primeiro grau deles é a sétima menor. Como assim a sétima menor? Quando você pega uma escala de Dó menor, por exemplo, a sétima que vai aparecer na escala de Dó menor é automaticamente uma sétima menor. Então, tipo assim, em comparação à escala maior, você pega uma escala maior de Dó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. O sétimo grau da escala maior de Dó é o Si, certo? Mas quando você pensa na sétima menor da escala de Dó, ou seja, vou pensar na escala de Dó menor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau menor. Olha só a diferença aqui, galera. O sétimo grau menor da escala de Dó é o quê? É o Si bemol. Em diferença, ou seja, totalmente diferente do sétimo grau da escala maior, que vai ser o quê? Um Si. Vocês viram? Então, o sétimo grau maior é o sétimo grau que vem na escala maior. E o sétimo grau menor é o sétimo grau que é oriundo da escala menor, certo, pessoal? Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar o acorde, a tríade de Dó menor, tá bom? E vou adicionar uma sétima menor, que no caso do Dó menor aqui, a sétima vai ser
o si bemol. Tá aqui, ó. Eu vou pegar um acorde de dó menor e vou adicionar uma sétima menor. Cheguei na sétima menor aqui, ó. Qual que é? O si bemol. Mas, como o acorde menor turbinado ele tem ainda uma outra nota, ele ainda tem um outro grau, o primeiro grau que eu adicionei foi o sétimo grau. Mas eu tenho que adicionar também a nona. Certo, pessoal? Então pega a escala de dó menor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Márcio, onde é que eu encontro a nona? Eu sei que chega até o oitavo. E depois do oitavo? Cara, depois do oitavo você vai repetir a mesma escala. Como é que você encontra um nono grau? Como é que você encontra um 13º grau? Um 11º grau? Você vai pegar a mesma escala e vai fazer ela 2 vezes. Se eu sair desse dó aqui até esse dó, eu vou fazer 7 notas da escala menor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7 notas. Quando eu chego nesse dó, eu parto para a 8ª nota. Depois o que eu vou fazer? Eu continuo fazendo a escala novamente mais uma 8ª. Eu já fiz a escala de dó menor nessa primeira 8ª, agora eu vou fazer a escala de dó menor na segunda 8ª, gente. Então eu tô aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º grau. Fechei a primeira 8ª. Vamos para a próxima 8ª. 8º grau, beleza? Agora vamos. Depois do 8, nós vamos para o 9º grau. Tá aqui, ó. Depois do 8º grau, nós vamos para o 9º grau, certo? Então, esse é o 9º grau. Tá bom, pessoal? Então, você pega a escala de dó. Qual que é o 9º grau da escala de dó? É o ré. Ou seja, ré é a nona do dó. E isso não importa. Tanto faz se seja na tonalidade de dó maior ou na tonalidade de dó menor, ré vai ser sempre o 9º grau. Porque o 9º grau vai ser sempre o 2º grau. Então você pega aqui, ó, na escala de dó, primeiro, segundo. Ó, o 2º grau não, ré. Escala de dó maior. Então na escala de dó menor, ó, primeiro, segundo, terceiro grau. Qual que é o segundo? É o ré. O 2º grau é o mesmo, exatamente o mesmo grau que o 9º grau, gente. Então você vai pegar aqui o acorde a tríade de dó menor, você vai adicionar a sétima menor, que no caso aqui, ó, é o si bemol, e depois você tem que adicionar o quê, gente? Uma nona. Onde está a nona? Aqui, ó. Para você poder formar um acorde turbinado de dó, que seria o acorde de dó menor, com a sétima e nona, você vai fazer a tríade menor, você vai adicionar a sétima menor, que é a sétima original da escala menor, e depois você tem que adicionar ainda a nona. A nona é sempre o 2º grau. É o 2º grau na 8ª acima. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º grau. Então, a nona vai ser o quê? Vai ser o ré. Beleza? Então, como que seria? Você vai fazer aqui o acorde de dó, mão esquerda o dó, certo? Aqui o acorde aberto. E na mão direita você vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Terceiro grau, menor, quinto grau, 7º grau menor. E além disso eu tenho a nona, que também é conhecido como 2º grau. Mas você não vai encontrar ninguém falando, o 2º grau. Não, você vai encontrar falando a nona. Então, aqui eu tenho um acorde de dó menor com a sétima e nona. Vocês viram, gente? Que legal a sonoridade, ó. Dó menor com a sétima e nona. Se eu fosse fazer um lá menor com a sétima e nona, o processo seria o mesmo. Eu faço um lá menor, certo? Adiciono o quê? A sétima. Qual que é a sétima do lá menor? É um sol. Escala de lá menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A escala de lá menor. Na escala de lá menor, a sétima é um sol. Então tá aqui, ó. Eu vou adicionar a sétima menor. Além disso, eu também tenho que adicionar a nona. Aonde está a nona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona da escala de lá menor é um si. Então, como seria? Vou fazer aqui um lá com a mão esquerda aqui, ó, um acorde aberto, tá vendo aqui, ó? Um baixo aqui, tônica, 8º grau. E aí eu vou colocar aqui, ó, adicionar terceiro grau, vou adicionar o 5º grau, vou adicionar o 7º grau menor e vou adicionar a nona, que no caso seria o si, tá vendo? Então, ó, como seria? Dó menor com sétima e nona, lá menor com sétima e nona. Se fosse um fá menor com sétima e nona. Se fosse, sei lá, um si bemol menor com sétima e nona. Tá vendo aqui, ó? Se fosse um mi menor com sétima e nona. Tá vendo aqui, ó? Gente, se você parar para analisar, olha que particularidade bem legal que tem. O acorde menor com sétima e nona, se você parar para analisar friamente, você vai fazer como? Você vai fazer um acorde, um baixo aberto aqui, ó. Se fosse um acorde de lá menor, eu faria um baixo aberto de lá menor
na mão esquerda. E na mão direita, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um acorde de Dó com a sétima maior. Olha só, isso aqui não é um Dó com a sétima maior? Então, ó, primeiro grau do Dó, terceiro grau, ó, isso aqui não é um Dó com a sétima maior, tá vendo? Dó com a sétima maior. E na mão esquerda eu faço o quê? O Lá. Eu dou a tonalidade, dou a nota que vai dar o nome ao acorde. Mas, ó, o Dó com sétima maior nada mais é do que o Lá menor com sétima e nona. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo acorde, gente. Se liga que legal, ó. Ou seja, você vai parar pra pensar como? Como que eu vou fazer um acorde menor com sétima e nona? Qual que é a jogada? Na mão esquerda eu vou fazer o quê? O baixo do Dó. E na mão direita eu vou fazer o quê? A tétrade do acorde do terceiro grau. O terceiro grau de um campo harmônico menor é sempre um acorde maior. Então você pega aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro grau. O terceiro grau de Dó é um Mi bemol. Mi bemol com sétima maior, pensando numa tétrade, né? Eu boto o baixo aqui no Dó, eu tenho um acorde de Dó menor com sétima e nona. Se eu fosse fazer um acorde de Lá menor, como seria? Baixo em Lá menor, na mão direita, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o terceiro grau do campo harmônico de Lá menor, primeiro, segundo, terceiro grau. Não, Dó, vou fazer um acorde maior com sétima e nona. Dó maior com sétima e nona, quando eu coloco o baixo aqui na mão esquerda, vira um Lá menor com sétima e nona. Você viu que segredo bem legal? Se eu fosse fazer um acorde de Fá menor com sétima e nona, qual que é o terceiro grau do campo harmônico de Fá? Você vai pegar aqui, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Qual que é o acorde? Qual que é a nota aqui? Lá bemol. Então vai ser um acorde maior, né? Lá bemol com sétima maior e nona. E aqui eu tenho um acorde de Fá menor com sétima e nona. Vocês viram, gente? Então se você for tocar o hino lá, tipo... como um Fá... Eu vou sempre usar esse hino, que ele é na tonalidade de Dó, que fica mais fácil pra todo mundo aprender, né? Como um farol, Dó maior, que brilha à noite, como... Olha só o Lá menor 7 e 9. Viu? Eu fiz um Dó com sétima e nona. Dó maior com sétima e nona. Botei o baixo aqui no Lá menor aqui, ó. Botei o baixo no Lá, vira um Lá menor com sétima e nona. Então tá aqui, ó. Como um farol que brilha à noite, como... Viu só? Como abrigo no deserto. Próximo acorde que eu vou fazer, gente, só pra gente poder seguir a linha de raciocínio, é um acorde de Ré menor, certo? Só que eu não quero fazer um Ré menor simples, eu quero fazer um acorde de Ré menor com sétima e nona. Qual que é a jogada? Vou fazer o Ré menor. E qual que é o terceiro grau da escala de Ré menor? Qual que é o terceiro grau? Primeiro grau é o Ré, segundo grau é o Mi, terceiro grau é o Fá, certo? O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer na mão esquerda um Ré, certo? Um baixo em Ré. E na mão direita eu faço o quê? Um Fá com sétima maior, um acorde maior na mão direita, ó. Fá com sétima maior, tá vendo aqui, ó? Como um farol que brilha à noite, Lá menor, com sétima e nona. Como abrir, ó, Fá com sétima maior, deserto, como... Ó o Ré menor, flecha que... Olha só o Ré menor com sétima e nona. Flecha que acerta o alvéolo. Vocês viram, gente, como é legal? É simples de você fazer o acorde menor com sétima e nona, certo? Ele tem uma sonoridade bem legal e um hack, assim, um esquema para você pegar bem fácil. É só você parar para analisar que o acorde menor, por exemplo, eu quero fazer um acorde de Lá menor. Qual que é o relativo menor do Lá menor? É o Dó, não é isso? Dó não é o relativo. Qual? Por exemplo, Dó maior. Qual que é o acorde relativo do Dó maior? Não o Lá menor? Quando você pensa na questão inversa, qual que é o acorde relativo maior do acorde de Lá menor? É o Dó maior. Então, Dó menor e Lá maior, eles são acordes relativos. Então, só você pensar, quando você quiser fazer, por exemplo, o acorde de Lá menor com sétima e nona, você simplesmente na mão esquerda você faz o Lá, e na mão direita você vai fazer o seu acorde relativo. Para quem não entende como é que funciona um acorde relativo, uma forma também mais fácil de você pensar é como você subir um tom e meio. Então eu estou no Lá menor aqui, né? Eu estou no Lá menor. Lá menor ainda não. Eu estou no Lá. Eu vou subir um tom e meio. Eu estou no Lá. Vou subir um tom, vou chegar no Si. Vou subir meio, chego no Dó. Então a nota que eu chegar um tom e meio acima é onde eu vou fazer o acorde maior com sétima e nona. Então eu quero fazer, por exemplo, o acorde de Sol menor com sétima e nona. Como eu vou fazer esse acorde de Sol menor? Eu saio do Sol menor, vou subir um tom e meio. Um tom acima eu vou chegar no Lá, meio tom acima eu vou chegar no Si bemol. Então eu vou fazer na mão direita, melhor dizendo, um
Si bemol com sétima maior e nona. Tá vendo aqui, ó? Si bemol com sétima maior e nona. Tá bom, gente? Então é assim. Qualquer acorde menor com sétima e nona que você queira fazer, você simplesmente vai colocar... você vai fazer na mão direita um acorde maior com sétima e nona, um tom e meio acima. Então eu quero fazer, por exemplo, o acorde Mi bemol menor com sétima e nona. Mi bemol 7 9. Eu sempre falo Mi bemol 7 Mi 9 ou Mi bemol 7 9. Tá bom? Mi bemol 7 9. Então eu vou fazer o quê? Um tom e meio acima do Mi bemol, ó. Um tom vai estar o Fá, meio tom, Fá sustenido. Então o que eu vou fazer na mão direita? O acorde de Fá sustenido maior com sétima e nona, ó. Viu, ó? Vocês viram como o acorde maior conversa com o acorde menor e vice-versa pelo fato deles serem acordes um relativo do outro. Então o acorde maior tem o seu acorde relativo menor e o acorde menor tem o seu acorde relativo maior. Então essa é a jogada. Quero fazer um acorde menor de qualquer tonalidade, um turbinado menor de qualquer tonalidade, eu simplesmente vou fazer na mão esquerda o acorde aqui, ó. Quero fazer Lá menor, por exemplo, ó. Quero fazer Lá menor não, quero fazer o Fá sustenido menor com sétima e nona. Turbinadaço aqui, ó. Como que seria? Na mão esquerda, eu faço aqui, ó, baixão em Fá sustenido, um tom e meio acima. Um tom acima vai estar Lá bemol, meio tom Lá. Então tá aqui, ó. Lá com sétima maior e nona na mão direita, ó. E na mão esquerda, Fá sustenido. Se ligou, galera? Como é mais simples de fazer assim? Simplesmente pensando um tom e meio acima. Bom, mas vamos adiante. Aí o tecladista evangélico pode estar se perguntando: pô, Márcio, mas quantos tipos de acorde menor turbinado existe? Existe somente esse que você me ensinou? Não, gente, existe uma infinidade de acorde menor turbinado. O que faz o acorde se transformar num acorde menor turbinado, o que é? É você pegar a tríade natural do acorde e você adicionar graus a essa tríade. Então você vai, tipo assim, não vai trabalhar somente com aquelas 3 notas básicas aqui da tríade, do Lá menor, do Ré menor, do Dó menor, do Ré menor, do Mi menor. Você não vai trabalhar somente com essas 3 notas da tríade. Você vai adicionar outras notas. E quando você adiciona outras notas, você, tipo assim, começa a adicionar sonoridades diferentes. Como assim sonoridades diferentes? Diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Diferente da sonoridade original do hino. Se você for tocar um hino aqui na tonalidade de Mi menor, ali você pegar a cifra, que é uma tonalidade que na cifra tem um acorde de Mi menor, quando você faz o Mi menor natural e você faz o Mi menor com sétima e nona, como seria um acorde de Sol com sétima maior e nona, Sol maior com sétima e nona, olha só, o som desse Mi menor, olha o som do Mi menor com sétima e nona. Vocês viram? Mão direita, baixo aberto, na mão esquerda, seu relativo maior, feito aqui numa tetra de primeiro grau, terceiro, quinto grau e sétimo grau maior. Olha só a diferença. É uma outra sonoridade, gente. Mas, o que eu fiz aqui? Eu adicionei graus a mais, tá vendo? Eu tinha os 3 graus do Mi menor, eu adicionei o quê? O 7º grau menor e também adicionei a nona da escala do Mi menor, que seria, no caso, o Fá sustenido, certo, pessoal? Existem uma infinidade de acordes menores turbinados. Então você pode muito bem fazer um acorde de Mi menor com sétima e nona, mas você também pode fazer um acorde de Mi menor com sétima e nona e 13ª. Você pode fazer um Mi menor com sétima e nona e 11. Cara, existe uma infinidade de acordes menores que você pode usar. Um Mi menor com sétima e nona aumentada. O que eu vou passar para vocês aqui é o chute inicial, é o começo. Mas é o começo que a grande maioria da galera toca com esses acordes. A grande maioria dos hinos que você toca vão usar esse acorde quando tiver esse acorde avançado, porque muitos não vão ter nem esse acorde. Não vai ter nem esse acorde avançado, esse turbinado de Mi menor, de Ré menor, de Lá menor. Não vai ter nem o acorde turbinado menor. A grande maioria da galera usa simplesmente o Mi menor mesmo. Ele não faz o Mi menor com sétima e nona. Mas quando você faz esse acorde, tipo assim, você traz essa sonoridade mais legal, você traz essa sonoridade mais avançada. Então imagina você tocar aqui, tipo assim, ó, o Jó. Jó, como pode ainda... Eu tenho que chegar no Mi menor, né? Eu tô no Sol, depois o Ré com baixo em Fá sustenido, depois eu tenho que chegar no Mi menor. O certo é um Mi menor. Eu vou fazer um Mi menor com sétima e nona, ó. Jó, como pode ainda adorar... Olha só. Viu, gente? Que legal. Olha só. Jó, como pode ainda... Olha só o choque. Se não tem motivos pra cantar...
Não, você viu que sonoridade legal? Jó, como pode ainda, ó. Nossa, meu, isso aqui quando você fizer isso, tocando o hino na sua igreja lá, que você for tocar o hino, você colocar esse menor com 7 milhões aqui, turbinado, cara, a galera vai falar, o que você tá fazendo aí, mano? Porque fica muito legal. A sensação, tipo assim, é uma sensação que é muito legal. Que você vê aquele hino que você sabe que é simples, é comum, é normal. Você vê aquela parada que é simples mudar de uma hora pra outra e ser uma coisa muito mais legal, muito mais avançada. Então é por isso que um tecladista evangélico, ele precisa entender. Existem vários tipos de acorde menor turbinado, mas ele precisa começar desse primeiro aqui, ó. Esse primeiro é o cara que vai dar o pontapé, vai dar o chute inicial, tipo assim, pra começar a reharmonizar os hinos que ele toca na igreja aí, de um jeito muito mais legal, de um jeito muito mais avançado. Por que é importante o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele precisa fazer o acorde menor turbinado? Gente, porque muitos hinos têm esse acorde na composição. Muitos hinos que a gente vai tocar, que a gente toca no dia a dia, às vezes a gente vai pegar um site de cifra lá. No site de cifra, por exemplo, às vezes tem um acorde de lá de Mi menor, certo? No site de cifra tem um acorde de Mi menor, porque às vezes o cara que vai tirar o hino, que escreve lá a cifra, ele simplifica o hino pra quê? Porque tem muita gente, muito tecladista que tá no começo da caminhada, ou o cara que toca violão, o cara que toca guitarra lá, o pessoal que toca harmonia, que tá no começo da caminhada. E se na composição do hino tem um acorde lá de Mi menor 7, 9... e o tecladista não faz nem ideia de como é que é o acorde de Mi menor com 7 minona, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai nem tocar aquele hino. Ah, mano, não sei fazer esse acorde aí não. De Mi menor com 7 minona. Ó, só o tanto de número que ele tem. Mi menor, mas tem a 7, mas tem a nona. Cara, isso aqui deve ser... Eu tenho que... Tem 10 dedos em cada mão pra poder fazer esse acorde. Não, não é bem assim. Mas... isso é o que passa na cabeça do tecladista evangélico que tá no começo da caminhada. Do tecladista iniciante. Por quê? Porque... geralmente, quando a gente não conhece, não sabe como é que funciona, a gente pensa que é algo que é muito complicado, muito complexo, muito esdrúxulo e que ele não vai conseguir fazer. E é justamente por isso que quando você pega no site de cifra, tem lá a cifra de um acorde muito mais simples. Ao invés de fazer um Mi menor 7, 9, ele faz um Mi menor. Somente. Tá vendo, pessoal? Porque só o Mi menor é muito mais fácil. Mas tem muitos hinos que tem esse acorde na composição. Tem o menor com 7 minona direto na composição. E, às vezes, o tecladista evangélico deixa de tocar o hino porque ele não sabe fazer aquele acorde menor com 7 minona, não sabe fazer aquele acorde turbinado. Muitas vezes ele deixa de tocar porque ele tipo não faz ideia de como é que forma um acorde e ele fala, ah, mano, não vou tocar. Que o cara que faz a cifra na internet, ele vai lá e bota a cifra simplificada. Muitas vezes você vai lá procura no site, tá lá, cifra simplificada. Porque ele, tipo assim, diminuiu, tipo assim, a dificuldade, o grau de dificuldade dos acordes pra poder ficar mais assim, mais acessível pra todo mundo. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, assim, logo no começo da caminhada, assim, uns tempos atrás, assim, sei lá quanto tempo faz, mas bem no começo da caminhada, eu comecei a tirar uns hinos e o Raiz Coral tinha lançado. Se você não conhece lá, não conhece quem é Raiz Coral, bota no Google lá que tem era um grupo que tinha uns anos atrás, aí deve ter uns 15, 20 anos atrás, chamado Raiz Coral. E os caras, tipo assim, tinham um som espetacular. No Raiz Coral, eles tocavam uma música chamada Jesus Meu Guia É. E a Jesus Meu Guia É começava assim, ó. Ele fazia esse acorde de Lá menor com nona. Eu falava, cara, mano, o que é isso que esse cara tá fazendo? Eu sei que isso é um acorde de Lá menor, tá? Bate Lá menor aqui, ó. Eu sei que não é maior, eu sei que o hino é menor, tá bom? Mas, mano, não é um acorde de Lá menor natural. Aí eu fui tentar descobrir qual eram as notas do arpejo. Ele fazia isso aqui, ó. Um Lá menor com nona. Eu falava, cara, que legal. Foi a partir desse momento que eu comecei a descobrir, entendi. Cara, então dá pra eu poder fazer o acorde de Lá menor com nona. Mas também eu posso fazer o acorde de Ré menor com nona. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ligar uma coisa a outra. Dá pra poder colocar. Posso fazer o Lá menor com nona, posso fazer o Ré menor com nona. Quando eu for tocar um hino menor, que eu queira trazer aquela mesma sonoridade que eu vi acontecendo ali no Jesus Meu Guia É, um acorde de Lá menor com nona, eu falei, pô, cara, então eu vou fazer esse mesmo acorde quando eu for tocar um hino que tem um Ré menor. Aí vai fazer só o Ré menor ali, ó, tríade, bolachão aqui, ó, primeiro, terceiro grau menor e quinto grau. Ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou adicionar a nona. Eu sabia que a nona, no caso, era a nota que estava um tom acima do baixo, por exemplo. Eu quero fazer um acorde de Lá menor,
Qual que é a nona? É a nota que tá um tom acima, não é isso? Porque quando eu faço a escala de Lá menor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então a nona é o Si. Então eu fiz o quê? Lá menor com nona. Eu fazia o Ré menor com nona, porque eu sabia que era a nota que tava um tom acima aqui, ó, do Ré, que era a minha nota que dava o nome ao acorde. Ré menor com nona. Se eu fosse fazer um Dó menor com nona, qual que seria? Fazia o Dó menor, adicionava a nona aqui, ó, um tom acima. Tá vendo aqui, ó? Dó menor com nona. Então fazia o quê? Fá menor com nona. Então, tipo assim, isso aqui mudou meu horizonte. Tipo assim, abriu portas enormes pra mim, tipo assim, em questões de harmonia. Porque quando eu comecei a ver esses acordes sendo tocados, esses acordes aparecerem nos hinos, e lá na frente, no meio do Jesus Meu Guia, eu encontrei um acorde de Ré menor com sétima nona, por exemplo. Então, tipo assim, eu encontrei esse acorde, eu falei, cara, então quer dizer que eu não preciso tocar o acorde simples ali. Eu posso fazer aquele acorde com sétima e nona. Na realidade, eu já sabia que eu podia usar esse acorde menor com nona ou menor com sétima e nona, mas é que eu era preguiçoso. Eu tava aprendendo a tocar teclado e eu era tipo meio preguiçoso, porque eu já tocava samba. No samba que eu tocava tipo mais de 20 anos atrás, eu já fazia lá no violão, eu tocava violão no samba, então eu já fazia o acorde menor com sétima e nona, mas eu como tecladista, eu falava assim, não, os caras tecladistas, como é muito difícil, a galera da igreja lá, eu tava no começo, né, a galera da igreja eles vão tocar o básico, tocava o básico, alguns tocavam o básico, mas tipo assim, uma parte tocava esses acordes assim, com essas tensões. Do mesmo jeito que eu fazia no violão, eles já faziam. Eles faziam na música gospel, na música cristã. Só que eu, preguiçosão, eu não queria fazer. E tipo assim, eu tocava sempre o básico. Era Lá menor, era Lá menor. Mas aí, tipo assim, quando chegou na época do Raiz Coral, que eu vi o hino do Raiz Coral lá, cara, eu falei, mano, não vai dar pra poder tocar esse hino desse jeito que eu toco o básico, não vai dar. Eu vou ter que aprender os outros acordes que essa galera tá fazendo. Acordes esses que eu já fazia quando eu tocava samba. Eu fazia no violão. Mas quando eu transferi isso aqui pro teclado, falei, mano, é muito difícil, não vou fazer. Quando eu peguei o hino do Raiz Coral, eu fui obrigado a fazer os acordes. Por quê? Porque ou eu tocava com aqueles acordes, ou então o hino ficava, tipo, nada a ver com a sonoridade, que não era o que, tipo assim, o que era pra ser. Não era aquilo que eu tava ouvindo. Então, por isso que o tecladista evangélico ele precisa aprender. Por isso que é importante o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele precisa aprender a fazer o acorde menor turbinado. Ele precisa estar com aquele acorde ali, como eu sempre digo, na ponta dos dedos, gente. Porque vai aparecer um monte de hino que vai ter aquele acorde. Tá bom, uma grande maioria não vai ter, beleza, não vai ter. Mas quando aparecer, é muito mais fácil, tipo assim, você tocar os hinos simples, mas sabendo como é que faz o acorde avançado, do que quando aparecer um hino avançado, você vai lá e fazer com acorde simples porque você não sabe fazer. Vira a diferença? Ó, eu toco o simples porque o hino tá pedindo que seja tocado simples, mas eu sei fazer o acorde avançado. Agora, nesse caso aqui, em contrapartida, eu sei que tem que fazer os acordes avançados, mas eu vou tocar simples porque eu não sei, porque eu não estudei. E hoje a gente vai acabar com isso. A gente vai terminar com essa parada de você não conseguir fazer os acordes menores avançados, com menor turbinado, porque você não acha assim, é muito difícil, não vou conseguir fazer. Não, hoje você vai aprender essa parada de uma vez por todas. Fica comigo que você vai aprender como fazer qualquer acorde menor turbinado, de um jeito fácil. O maior benefício do tecladista evangélico usar o acorde menor turbinado, sabe qual que é, pessoal? É a sonoridade. É aquilo que eu vi acontecer nos hinos do Raiz Coral quando eu comecei a tirar há 20 anos atrás, quando eu ouvi o CD do Raiz Coral. É a sonoridade. É você, tipo assim, você tem um acorde sei lá, de Dó menor lá, e você não fazer um acorde de Dó menor desse jeito. Você, tipo assim, fazer um acorde de Dó menor com um som, com outro som, com outra sonoridade. Olha só, disso aqui pra Dó menor, pra isso aqui. Viu só, gente, ó? Aqui eu tô fazendo 2 tipos, né? De acorde menor turbinado. Mas os dois são iguais. Somente muda o empilhamento. Gente, é diferente, mano. É diferente você fazer aqui um acorde de Dó menor com sétima e nona. Lá menor 7 e 9. Sol menor com sétima e nona, olha só. Mi bemol menor 7 e 9. Gente, esses acordes, tipo assim, trazem um som muito mais legal, galera, pro hino que você toca, cara. Só se liga, tipo assim, eu vou tocar, sei lá, não sei que hino que eu consigo tocar aqui. Vou tocar um hino em Ré bemol.
Ó. Como um farol que brilha à noite, como... Olha só, o acorde que eu tinha que chegar era um si bemol menor, tá bom? Si bemol menor. Ao invés de eu fazer o si bemol menor ali, a tríade menor aqui, ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. É isso aqui, né? O original é isso. Mas ao invés de eu fazer isso, eu fiz isso aqui, ó. Ó o acorde de si bemol menor com sétima e nona. Como um fa... Olha só a sonoridade. Tá vendo, gente, como ele é muito mais legal? Ele tem um som muito mais bonito, pessoal. Ele tem um som, tipo assim, muito mais legal. Ele tem uma sonoridade muito mais avançada do que o acorde básico, do acorde que você vê sendo tocado ali, que você toca todos os dias, do acorde que você aprendeu, do acorde menor que, tipo assim, que você já tira de letra. Pô, eu fico feliz por você conseguir fazer o acorde de dó menor, de lá menor, de sol sustenido menor, você tirar de letra, saber fazer todos esses acordes aí, dó sustenido menor. Eu fico muito feliz. Porém, chega um momento que a gente precisa subir para o próximo nível. A gente precisa sair do nível iniciante. Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo aqui é porque você não quer mais tocar no nível iniciante, você quer subir para o nível avançado. E por que esse acorde traz uma sonoridade muito mais avançada? Por qual que é o motivo? Vou te explicar. Quando você pega um acorde, por exemplo, o acorde de dó menor aqui, ó, com sétima e nona, com esse empilhamento que eu fiz aqui, ó, dó menor com sétima e nona. Certo? Vou fazer aqui com outro empilhamento que eu estava mostrando aqui, ó. Dó menor com sétima e nona. Se você parar para analisar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um ré nessa ponta e tenho aqui, ó, um mi bemol nessa ponta, tá vendo aqui, ó? Ré e mi bemol. Se eu parar para pensar que essas duas notas, tanto o ré e o mi bemol, elas têm uma distância, um intervalo entre elas aqui, eu vou tirar esse ré dessa ponta, vou colocar aqui. Esse ré e esse mi bemol, ele tem uma distância aqui, ó, de um semitom entre elas, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Desse ré para esse mi bemol, ele tem uma distância, um intervalo de um semitom, tá vendo aqui, ó? Tá colado um no outro, é vizinho, parede com parede, entendeu? Se o fulano tiver dando uma cintada, se o irmão tiver dando uma cintada no fi que bagunçou na escola dominical, que bagunçou que tocou o terror no culto no domingo à noite, tipo assim, esse irmão aqui, como é parede com parede, tá ouvindo ali, ó, parede com parede, o irmão tá ouvindo. Sabe o que acontece? Esse tipo de intervalo aqui, ó, é um intervalo chamado de cluster. É um intervalo chamado de cluster na música, porque é um intervalo que é muito próximo, muito junto, tá vendo aqui, ó? Parede com parede, pra ficar mais simples a gente poder entender. É um intervalo que tá ali, ó, parede com parede. Só que se você ouvir esse intervalo, olha só o que acontece, ó. Quando você ouve esse intervalo de um cluster, que é o intervalo de meio tom, uma nota colada na outra aqui, ó. Vamos pensar aqui no dó pro si. Tá vendo, ó? Ele dá um choque, se liga, ó. Tá vendo, ó? Quando você toca essas duas notas juntas, ele dá um choque, tá vendo? Ó? Do lá bemol pro sol. Viu, ó? Do sol pro fá sustenido. Tá vendo, gente, ó? O que é isso aqui? O que esse cluster tem a ver com isso? O cluster, quando você toca essas duas notas juntas, duas notas muito próximas, com intervalo, com distâncias de meio tom entre elas, elas dão esse choque aqui, ó. Certo? Esse choque é um choque que é estranho para você poder ouvir. Assim, pô, mano, é estranho, né? Você ouvir. Mas quando você não quer fazer um acorde que tem esse cluster aqui, ó, que tem esse choque. Justamente por isso, quando você faz o acorde de dó menor com sétima e nona, olha só, você faz aqui, ó, bota esse mi bemol nessa ponta e o outro, o ré nessa ponta aqui, ó, para não dar esse choque aqui, ó. Certo? Para não dar esse choque aqui. Mas, quando você faz um acorde menor com sétima e nona, quando você, tipo, turbina esse acorde, você já vai fazer ele já para causar um choque mesmo. Você vai fazer esse acorde menor com a sétima e nona, na formação do acorde, você vai fazer esse cluster, essa vizinho, parede com parede. Olha só, se eu for fazer um acorde de dó menor com sétima e nona, eu vou fazer esse cluster aonde, ó? Vou colocar aqui, ó, entre a nona e o terceiro grau menor. Olha o meu acorde de dó menor com sétima e nona.
Quando eu ouço só o cluster, ó, dá um choque. É feio, tá vendo? Não é muito legal. Não é agradável o ouvido. Você vê, ó? Você sente, ó. Não é agradável ao ouvido, mas quando você coloca aqui as outras notas que compõem o acorde menor, tipo, vou fazer um acorde de Dó menor, eu vou ter que ter a quinta do Dó menor, que é o Sol, e vou ter que ter a sétima menor do Dó, que é o quê? Si bemol. Olha só, isso que dava um choque, ó, e ficava meio estranho, quando você coloca as outras duas notas para complementar, olha só, já fica uma sonoridade bem mais legal. Quando eu ouço esse acorde sendo tocado aqui, ó, essa sonoridade aqui, ó, eu lembro daquela música do Stevie Wonder lá, que é Easy She Lovely. Quando você vai ouvir o Easy She Lovely, ele faz, cara. É tipo nítido que você tá ouvindo o acorde menor com sétima nona sendo tocado. O primeiro acorde que ele faz lá, o primeiro acorde que ele usa pra poder tocar o hino lá, é o acorde menor com sétima nona, ou acorde menor 7/9. Então, gente, o cluster, ele causa um choque. Só o cluster é um choque estranho, entendeu? Ele causa um choque. É um choque estranho. Mas quando você faz o acorde menor com sétima e nona, o acorde turbinado menor com sétima e nona, o choque some. Tipo assim, o choque some e fica imperceptível. E aí o choque já complementa para esse acorde ter um som muito mais legal. Então olha só, Dó menor com sétima e nona, Lá menor com sétima e nona, Ré menor com sétima e nona. Olha só a diferença. Ré menor com sétima e nona. Viu? Ó, Lá menor com sétima e nona. Dó menor com sétima e nona. Viu, pessoal, como tem uma sonoridade bem mais legal? Tem uma sonoridade muito mais espetacular. E isso acontece por conta do cluster que tá ali no meio ali, ó. Esse cluster traz essa sonoridade bonita, essa sonoridade bem legal. Então, por que o tecladista evangélico, qual que é o maior benefício do tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado, ele conhecer, ele fazer o acorde menor turbinado? Porque o acorde menor turbinado vai trazer essa sonoridade muito mais legal pro acorde natural. Se ele traz uma sonoridade bonita, automaticamente quando ele vai tocar o hino vai ficar com a sonoridade mais bonita, com um som mais legal, gente. Então, tipo assim, é o conjunto da obra, um acorde bonito que é colocado no hino, e você vai colocar vários acordes daquele bonito no hino, cara, o que vai acontecer? Vai trazer uma sonoridade avançada pro hino que você toca todos os dias aí, pro hino que você tá cansado de falar, mano, toco todos os dias, é o comum, é o básico, é o natural. A partir desse momento, você foge do básico, você foge do natural. Então é por isso que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele precisa aprender a fazer o acorde menor turbinado, saber fazer, ter ele na ponta dos dedos, para quando aparecer um acorde menor lá, é um Dó menor? Não, eu faço menor 7/9. É um Lá menor? Eu faço Lá menor 7/9. Certo, pessoal? Qual que é o melhor momento para o tecladista evangélico para ele usar o acorde menor turbinado? Qual que é o melhor momento para ele usar naquele hino que ele vai tocar ali? Márcio, eu vou tocar um hino na igreja lá no final de semana e lá vai ter, claro, todo hino que você vai tocar, a maioria deles tem um acorde menor no meio lá, né? Certo? Mesmo que seja um hino maior, você vai ter um 6º grau menor, você vai ter um 2º grau menor, um 3º grau menor, vai aparecer lá um acorde menor, mesmo que seja um hino maior. Qual que é o melhor momento, em que hino que eu posso colocar isso aqui? Gente, ó, o melhor momento para você poder usar esse acorde, pessoal, o melhor momento é quando você quiser fazer um som. Você quer fazer uma sonoridade mais legal para aquele hino. Não existe o melhor momento. Porque, tipo assim, cada hino é um hino. Então você precisa, antes de você ir tocar o hino, você precisa testar antes. Testa para ver se esse acorde vai ficar bonito no hino. Porque às vezes você vai tocar tipo um worship, que é um acorde de um hino que tem 4 notas lá, que tem 4 acordes, não 4 notas, tem 4 acordes, e aí tipo assim, esse worship, às vezes você vai colocar um acorde de Lá menor com sétima e nona lá, e ele pede um Lá menor, mas você colocou um Lá menor 7 nona e acaba não ficando bom, acaba não ficando bonito, porque tipo assim, foge muito do contexto, foge muito do que você está querendo ouvir, do que foi da composição ali, entendeu? Então, tipo assim, você bota aquele acorde, às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, tá errado aí o acorde. Não tá errado o acorde. Você fez um Lá menor, você fez um Lá menor 7/9. Mas, se você coloca você
impõe sem você testar, às vezes não fica bom. Eu, diversas vezes, eu já errei com isso. Aprendi a fazer o acorde menor turbinado lá na igreja para poder tocar os hinos, e aí, tipo assim, onde aparecia, eu já sabia fazer todos mesmo, então onde aparecia o acorde menor, eu ia lá e botava o acorde. E às vezes dava certo, às vezes fica bonito, mas às vezes não fica. Então, tipo assim, o melhor momento para o tecladista evangélico é colocar o acorde menor turbinado. Qual que é o melhor momento? Sempre que ele quiser fazer uma sonoridade bonita, mas ele precisa testar antes. Se ele não testar antes, tipo assim, às vezes não dá certo. Você pode colocar assim um acorde, você testa antes de você tocar o hino, antes de você tocar no ao vivo e tal, é pau no gato, vamos embora. Claro, né? A não ser que seja na hora que o irmão pediu um hino. Oi, irmão, toca o hino ali. Envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor. Tipo assim, ó, esse hino aqui, ó, ele tem um si bemol menor com sétima, tá vendo aqui, ó, si bemol menor. Eu já coloco de cara o menor sete nona. Envolve-me, Senhor. Viu, gente, como ele traz uma sonoridade legal? A não ser quando o irmão vai lá e fala assim, irmão, toca aí o envolve-me aí. Aí, tipo assim, não ensaiou e tal, então não tá ensaiado. Então, tipo assim, não tem tanto problema de você colocar o acorde ali direto. Por quê? Porque nada foi ensaiado. Então, tipo assim, tá meio que jogou na fogueira, entendeu? Ô, irmão, toca aí, se vira. Pô, mano, não sei tocar não, toca aí, irmão. Já que se jogou a bomba na sua mão, jogou a fogueira, então você pode até inventar, colocar uns acordes mais legal. Mas, geralmente, o bom é que você teste antes pra ver se fica bonito. Você pode usar o acorde turbinado menor em qualquer momento, mas é bom que você teste antes, certo, pessoal? Por que o acorde menor turbinado ajuda o tecladista evangélico a tocar no nível avançado? Porque ele vai aumentar o repertório de acordes fora do comum, fora do senso comum. Gente, você para pra pensar, a grande maioria dos tecladistas que estão ali no começo da caminhada, tipo assim, ele faz o que tipo de acorde? Ele faz o acorde menor natural. Se é o dó menor, ele faz o dó menor, ele faz o lá menor, ele faz o fá menor, ele faz o básico do básico, pessoal. Ele faz ali o básico do básico. E tipo assim, ele faz o básico do básico e música é mais ou menos assim, ó. Você tá tocando só o básico do básico, o seu ouvido começa a ouvir o básico do básico do básico sempre. Chega uma hora que, tipo assim, acaba ficando cansativo, acaba ficando chato, certo? Acaba ficando chato. Porque, tipo assim, a gente, o ser humano, ele é feito para poder desenvolver. O ser humano foi feito para evoluir, galera. Certo? E o nosso ouvido de ser humano, claro, da mesma forma foi feito para evoluir. Se o nosso ouvido não está desenvolvendo, não está evoluindo, se a gente como músico não está evoluindo, o que acontece? Acaba ficando uma coisa monótona. Certo? Monótona. Acho que acaba se tornando uma coisa monótona. Agora, quando você começa a aumentar o seu repertório de acordes fora do comum, que isso aqui é um acorde comum, né? Lá menor comum, Sol menor comum, Si bemol menor comum, é um Sol menor comum, Sol bemol, Lá bemol menor comum, o Fá menor, Fá sustenido menor comum. Mas quando você aumenta o seu repertório de acordes, cara, mano, você não vai mais tocar os hinos do jeito básico, do jeito simples, do jeito comum. Você já vai tocar os hinos do jeito avançado. Isso vai te ajudar. Você está aumentando o seu repertório de acordes. Ó, você aumenta o seu repertório de acordes na sua mão ali. E, tipo assim, você aumenta não somente o repertório de acordes. Você aumenta o seu repertório de sonoridade, de sonoridade que você quer criar. Eu quero fazer um acorde de Dó menor. Posso fazer o Dó menor com sétima e nona assim. Tá vendo aqui, ó? Turbinadão, Dó menor com sétima e nona. Como eu posso fazer ele assim? Olha só que duas possibilidades que você tem. Ao invés de você tocar só assim, você já tem duas possibilidades a mais. Turbinadas pra você poder usar aqui, ó. Nesse empilhamento e nesse empilhamento aqui, ó. Tanto assim quanto assim. Você faz no Lá menor, você não vai fazer mais o Lá menor somente assim. Que é a tríade básica. Você vai fazer aqui, ó. Lá menor 7 e 9, tá vendo aqui, ó? Ou você vai fazer aqui, ó. Lá menor 7 e nona. Mesmo acorde. Tá vendo? Só um empilhamento que é mudado. Você muda, você aumenta, você não muda, você aumenta o seu repertório de acordes. Tipo assim, de acordes que são fora do comum, que todo mundo ouve, que todo mundo fala, puta, lá vem você, com esse hino chato. Às vezes você vai tocar um hino que tá cansado de tocar, é um hino da harpa que é comum, que é natural, e você, ao invés de fazer o acorde de Dó menor natural, você faz um Dó menor 7 nona. Então você fala, opa! Fulano que tá ouvindo fala, você fez alguma coisa diferente aí. Por quê? Porque são acordes fora do comum.
Todo mundo usa o acorde fora do comum, mas se o tecladista evangélico aprende o menor turbinado e aplica, isso tipo assim, vai fazer ele tocar aqueles menores no nível avançado. Vai fazer, se o acorde tem uma sonoridade avançada, automaticamente o hino que ele vai tocar no nível avançado, gente. Porque ele botou um acorde totalmente diferente ali. Agora, onde que eu vejo que os tecladistas evangélicos, eles mais erram na hora de fazer o acorde menor turbinado, gente? Sabe como é que eles mais erram? Eles erram tentando fazer o acorde menor, contando os graus da escala. Mesmo eu sabendo que, tipo assim, para eu poder fazer um acorde menor turbinado, eu tenho que usar os graus da escala. Tipo, eu sei que um acorde menor turbinado é uma tríade menor, que eu tenho que adicionar uma nona e eu tenho que adicionar uma sétima, ou adicionar uma sétima menor e adicionar uma nona. Qual que é a jogada? Como que eles... O jeito mais difícil, o jeito, tipo assim, menos otimizado de fazer. Ele quer fazer um acorde de dó menor com sétima e nona. Qual que é a jogada? Ele vai ter que aprender a fazer a escala menor de dó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nona. Ele vai aprender a fazer toda a escala menor. Para depois que ele aprender a fazer a escala menor, ele vai contar o primeiro grau, terceiro grau, o quinto grau. Depois ele vai ter que aprender a fazer o sétimo grau menor. Depois ele vai ter que aprender a colocar aqui, ó, a nona. Tá aqui, ó, acorde de dó menor com a sétima e nona. Tá aqui o empilhamento aqui, ó. Bem abertão aqui e tal. Bem aberto. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo menor e nono. Bem abertão aqui, né, gente? Então, ele vai ter que fazer o dó, ele vai ter que saber a escala de dó menor. Então, ele vai fazer o acorde de fá sustenido menor com sétima e nona. Como é que ele faz? Qual que é o jeito mais difícil? Ele pega a escala de fá sustenido menor. Ó, pega a escala de fá sustenido menor, aí ele vai lá fazer o quê? Encontrei o primeiro grau, encontrei o terceiro grau, encontrei o quinto grau, encontrei o sétimo grau menor. E aí ele vai fazer contando nota por nota. Ah, e qual que é a nona? A nona tá aqui. Então ele vai lá e ele vai fazer sempre assim, ó. Sempre vai fazer dessa forma aqui, ó. Contando. Gente, é importante que o tecladista evangélico, que ele conheça, que ele saiba fazer a escala, que ele saiba fazer todas as escalas maiores, todas as escalas menores. Pô, cara, eu sou uma das pessoas que mais enche o saco com isso. É extremamente importante. Mas, fazendo um adendo aqui, cara... Se ele tiver de formar todo o acorde que ele for fazer, ele vai ter que aprender a formar aquele acorde, tendo que contar cada grau da escala, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau, bilionésimo, trilhagésimo grau. Cara, isso é uma perda de tempo. Esse é o jeito errado, porque isso leva muito mais tempo. Gente, são 12 acordes. Imagina que ele tem que fazer 12 acordes menores com sétima e nona turbinado lá. Ele tem que fazer 12 menores turbinados com sétima e nona. Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem que aprender 12 escalas menores, para depois que ele aprender as 12 escalas, ele encontrar os 12 graus, para a partir disso, ele fazer todos os acordes. Cara, é muita perda de tempo. Isso é muita perda de tempo, porque, tipo assim, ele tá indo na contramão. Primeiro ele tem que aprender todas as escalas, para depois aprender o acorde. Isso leva ele a perder muito tempo. Gente, fala pra mim, quantos de vocês, se eu falar assim, ó, mano, faz a escala de Lá bemol menor aí. Lá bemol menor agora. Você vai saber fazer a escala de Lá bemol menor agora. Tipo assim, ó, no susto, no pulo. Vamos lá. Gente, é muito difícil. É muito complicado. Porque escala é uma coisa que você pega assim, ó. Com um processo. Leva um processo. Se você leva um tempo. Se você não aprende a escala do jeito certo, do jeito otimizado, você acaba levando mais tempo. Demora um pouco mais tempo para poder fazer. E isso atrasa. Cara, você vai tocar os hinos na igreja... Pô, eu quero fazer os acordes menores com sétima e nona. Se eu demorar, se eu quero fazer o acorde turbinado, menor com sétima e nona, cara, se eu demorar tipo um mês para poder aprender a fazer todos aqueles acordes, eu tenho que demorar um mês para aprender todas as escalas, para gravar, para poder pegar o acorde, para depois que eu pegar as notas, pegar o empilhamento, e só daí eu conseguir tocar. Pô, mano, vai ficar muito difícil, galera. Vai ficar muito difícil. Ou fazer igual muita gente que faz. Eu fazia isso aqui, ó. Ah, eu aprendi a fazer o acorde de Lá menor, 7 nona. Quando aparecia um hino que tinha um Lá menor, eu botava o Lá menor, 7 nona. Mas quando aparecia um hino que tinha o Si bemol menor, eu não fazia o Si bemol menor, 7 nona. Eu fazia o Si bemol natural. Porque eu só treinei no Lá menor. Certo, gente? Então você viu que isso é o jeito mais difícil? Você tem que aprender todos os graus. Mano, isso aqui é uma perda de tempo. É importante você aprender escala? Ó, eu sou o primeiro a falar. É extremamente importante aprender escala. Mas,
Se você tiver de formar acorde, dependendo de você aprender escala, é uma perda de tempo. Você vai passar muito tempo e não vai conseguir desenvolver, gente. Esse é o jeito errado. Você não pode tentar aprender os acordes dependendo de você aprender a escala. Porque 12 escalas, até você aprender 12 escalas, aprender, depois das 12 escalas, aprender os 12 graus e quais são os graus que você tem que usar para depois você encontrar nota por nota, depois que você encontra nota por nota, você formar e só assim você começar a fazer o acorde aqui, ó, para você gravar o empilhamento para a sua memória muscular, a memória muscular da sua mão aqui, ó, de como que é o empilhamento para você decorar. Pô, cara, isso aqui você não vai sair do nível, você não vai chegar no nível avançado nunca, você vai tipo assim, vai tocar a vida inteira com um acorde básico, porque isso aqui é uma luta. E a gente, tipo, toca na igreja, como que funciona? Pô, eu toquei, né? Passei uma semana tirando o zino pra ficar bonitinho, pra chegar lá na hora e tocar. Isso sem contar no zino que fulano passa pra você poder tocar na hora, né? Joga na bomba e fala assim, joga na fogueira e fala, irmão, te virei que eu quero tocar tal hino. Isso sem contar nessa parte. Mas só contando, imaginando que você vai passar uma semana tirando os hinos pra poder tocar no final de semana, não dá tempo, você passa uma semana tirando os hinos pra tocar no final de semana. Na outra, quando chega no próximo domingo que você tocou lá, sábado e domingo, aí tem os irmãos regentes já falam assim, irmão, é o seguinte, ó, os próximos hinos vão ser esse aqui. Pô, não deu tempo de você estudar a semana passada como que forma os acordes, porque você precisava tirar os hinos. Na próxima semana o processo foi o mesmo. Chegou no domingo, já te passaram os hinos lá pra você poder tocar. Então, tipo assim, quando é que você vai ter tempo de estudar? Você vai ficar mó tempão estudando escala. Mano, a vida da gente é difícil, é complicada. Não que você não tenha que aprender escala, mas se você não aprende a escala do jeito certo, vai acabar demorando para você aprender as escalas, consequentemente demorando porque são 12 escalas, consequentemente demorando para aprender a fazer os acordes. E aí, meu irmão, falar igual a minha mãe, aí já foi, o tempo já foi embora. O tempo foi embora. Então você tem um jeito mais fácil. Esse jeito é o jeito que não ajuda o tecladista evangélico a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Aprender os acordes turbinados, o acorde menor turbinado desse jeito, é um jeito que não vai te adiantar. Pelo contrário, vai te atrasar. O melhor jeito para um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, aprender a fazer o acorde menor turbinado, sabe como é que é, pessoal? Ó, dica rápida e precisa. Você vai aprender a fazer qualquer tríade menor. Você já sabe fazer qualquer tríade menor, não vou nem dizer que você vai aprender a fazer a tríade menor, porque eu tenho certeza que você já sabe fazer a tríade menor. Você vai pegar qualquer tríade menor. Cara, imagina que você quer fazer o acorde de Ré menor. Certo? Como é que funciona para eu poder fazer um acorde menor com sétima e nona na tonalidade de Ré? Eu faço a tríade do Ré menor e a primeira coisa que eu faço é a primeira foi adicionar o Ré menor, né? Fazer o Ré menor. Segunda coisa que eu faço, importantíssima, é adicionar a nona. Onde que está a nona no acorde para poder formar um acorde de Ré menor ou para fazer qualquer acorde? Onde está a nona para eu poder formar um acorde de Ré menor ou para formar qualquer acorde menor, qualquer acorde maior? A nona está sempre um tom acima da nota que dá nome ao acorde. Aqui não, Ré, não é ela que dá nome ao acorde. Não estou fazendo um acorde de Ré menor, certo? A nona está sempre um tom acima. O que é? Um tom, 2 semitons. 2 semitons. Está aqui, ó. A nona do Ré menor é o quê? É o Mi. Certo, pessoal? Então, primeiro passo foi formar o acorde menor, a tríade menor. Segundo passo foi adicionar a nona, um tom acima da nota que dá nome ao acorde, tá vendo aqui, ó? Que é o Mi, tá vendo aqui, ó? É o Mi porque a nota que dá nome ao acorde é o Ré. Próximo e último passo, gente, muito simples. Você vai pegar essa tônica aqui, ó, o primeiro grau, o primeiro dedo, o polegar, o que você quer, chama do jeito que você quiser. Se você tá fazendo Ré menor, adiciona a nona, e você tira esse polegar aqui, ó, pega esse polegar e diminui um tom nele. Qual que é a jogada? Eu vou diminuir um tom nesse polegar aqui, ó. Um tom abaixo vai estar onde? Vou cair no Dó. Gente, é só isso aqui, ó. Eu acabei de formar um acorde de Ré menor com sétima e nona. Com 3 passos. Primeiro passo, fiz a tríade menor. Segundo passo, adicionei a nona um tom acima do Ré. Terceiro e último passo, peguei o meu polegar aqui, ó. Peguei o meu Ré, eliminei o Ré e vou colocar aqui, ó, o meu Ré. Vou tirar o Ré e vou fazer a nota que está um tom abaixo do Ré. Qual que é a nota que está um tom abaixo do Ré? O Dó. Aqui eu acabei de formar um acorde de Ré menor com sétima e nona. Eu tenho aqui o Ré no baixo, claro, ó. O Ré no baixo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um Ré no baixo. Eu tenho a terça menor do Ré, que é o Fá. Eu tenho a quinta do Ré, que é o Lá. Eu tenho a sétima menor do Ré, que é o Dó. E tenho aqui, ó, a nona do Ré, que é o
Mi. Tá vendo aqui, ó? Ré menor com sétima e nona. Foi esse empilhamento que eu fiz agora há pouco. Se eu for fazer esse empilhamento, que é o empilhamento que eu, particularmente, é o empilhamento que eu acho mais espetacular, certo? É o empilhamento que eu acho mais legal, do acorde turbinado menor 7 e 9. Como é que eu vou fazer um acorde de Lá menor, nesse mesmo processo? Vou fazer o acorde de Lá menor aqui, ó. Lá menor 7 e nona. Primeiro passo foi fazer o acorde tríade menor. Segundo passo, adicionar a nona, não é isso? Ó. A nona tá onde? Sempre um tom acima da nota que dá nome ao acorde. Tá aqui, um tom acima do Lá é o Si. Opa, já adicionei a nona. E aí, o que eu faço? Um tom abaixo agora, da nota que dá nome ao acorde, eu tenho a sétima menor. Então, qual que foi a jogada? Fiz a tríade menor, adicionei a nona um tom acima e diminuí o polegar um tom abaixo. Então é simples, gente, ó. Faz a tríade menor, adiciona a nona um tom acima do polegar, depois que você adicionou a nona, desce o polegar um tom abaixo. Mas, Márcio, por que você fala pra mim que eu tenho que descer primeiro, eu tenho que primeiro adicionar a nona para depois eu adicionar a sétima menor? Porque, gente, ó, se você fizer aqui, ó, o acorde menor e você adicionar primeiro aqui, ó, a sétima menor um tom abaixo, tá certo. Mas qual é a sua referência para você encontrar a nona? A referência para você encontrar a nona vai ser sempre a nota que dá nome ao acorde. Por isso que você precisa primeiro fazer a tríade. Tu faz primeiro a tríade, falei igual o carioca, baiano, sei lá quem fala assim. Ó, tu faz primeiro a tríade. Depois que tu faz a tríade aqui, ó, você vai lá e tá um tom acima, tá aqui, ó, a nona, e um tom abaixo da tônica aqui, ó, é a sétima menor. Se fosse Mi menor, eu usei o Mi menor no começo do hino aqui. Lembra que eu fiz o Mi menor com sétima e nona? Ó, Mi menor, tríade do Mi menor, um tom acima da nota da tônica aqui, ó, um tom acima, é o quê? É a nona. Beleza. Um tom acima do Mi. Qual que é a nota que tá um tom acima do Mi? É o Fá, gente? Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Aí é melhor você me dar um chute na minha cara do que você falar que a nona do Mi é o Fá. Não é, a nona tá um tom acima. Ó, o Mi, a nota que tem aqui o Mi, um tom acima do Mi é o quê? É o Fá sustenido. Certo? Eu já coloquei, adicionei a nona. Porque a nona, ela tá um tom acima. E um tom acima, gente, são 2 semitons. Por favor, né, galera? Não me faça te pegar nojo, meu irmão. Certo? Próximo passo é, tá aqui o Mi. Um tom abaixo do Mi, da tônica, eu tô falando que é um Mi, mas na realidade ele se chama tônica. Um tom abaixo da tônica é a sétima menor. Tá vendo aqui, ó? Um tom abaixo do Mi é o Ré, que é a sétima menor. Então isso serve para qualquer acorde menor turbinado. Tríade menor, adiciona a nona um tom acima, desce o polegar um tom abaixo. Mi menor 7 e 9. Tá vendo, gente, ó? Só isso, ó. Mi menor 7 e nona. Aí você pode estar pensando, pô, Márcio, mas esse Mi menor aqui que você fez, ó, aqui ele é um Mi menor, aqui ele é um Mi menor com nona, mas aqui, ó, ele não é mais um Mi menor, ele tem um Ré. Por quê? Porque ele sumiu com o Mi. Cadê o Mi? Gente, a minha mão direita, eu posso fazer o circo, o carnaval, a zoeira que for, gente. A minha mão direita pode fazer a zoeira que for. O que importa aqui, ó, é o baixo, ó. Se o meu baixo continua no Mi, ó, ou tanto um Mi aberto assim, ou tônica e quinta assim, certo? Eu continuo tendo um acorde de Mi menor, tá vendo? Porque o que decide é o baixo. E mesmo se você estiver fazendo aqui, ó, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Mesmo se você estiver fazendo aqui, ó, o Mi menor 7 nona assim, ó. Mi menor, adiciona a nona um tom acima. Mi menor, adiciona a nona um tom acima e adiciona a sétima menor um tom abaixo. Tá aqui, ó. Mi menor com sétima e nona, com as duas mãos. Aí você fala, ah, Márcio, agora não é mais Mi menor, porque não tem mais o baixo em Mi, tá vendo aqui, ó? Agora não é mais o Mi menor. Agora continua sendo o acorde de Mi menor com sétima e nona. Por quê, gente? Porque você é um tecladista. O tecladista, tipo assim, ele não é o instrumento mais grave que tem na banda ali, ó. Se você quiser tocar só aqui o acorde de Mi menor com sétima e nona, sem botar o baixo aqui, ó, no Mi menor, o baixista da sua igreja lá, ele vai fazer o Mi. Ele já tá fazendo o Mi. Você pode muito bem fazer aqui o Mi, mas se você não quiser fazer, se você quiser colocar aqui, tipo, fazer sem colocar o acorde aqui e fazer sem o Mi aqui, ó, tocar só a mão direita, o seu baixista já tá fazendo o Mi. Então, automaticamente, aquilo se torna um Mi menor, por conta da nota mais grave do baixo. Certo, pessoal? Ainda que você não esteja fazendo o Mi menor na mão direita, continua sendo um Mi menor. Tá bom, gente?
Beleza? Então, isso é um acorde menor turbinado com sétima e nona, ou menor com 7 e 9. Como é que eu faço o acorde de si bemol menor 7 e 9? O si bemol turbinado. Como eu faço? Ó, tríade do si bemol menor, adiciono a nona, um tom acima aqui, ó. Um tom acima do si bemol, tem um dó. Legal? Agora meu polegar vai fazer o quê? Vai descer um tom abaixo, ó. Meio tom, mais meio tom, um tom abaixo. Tá aqui, ó. Si bemol menor 7 e 9. Ou o acorde menor turbinado. Beleza, pessoal? Então, pessoal, qual que é a jogada? Você vai pegar esse acorde menor turbinado, e você vai treinar ele, você vai estudar ele em todas as tonalidades. Quanto mais tonalidades você estudar, você vai ter que estudar nas 12, certo? Quanto mais você estudar, mais você vai ter esse acorde ali, ó, na ponta dos dedos, para quando você quiser tocar, ele tá firme, ele tá fácil de ser tocado. Ele tá, tipo assim, simples de ser tocado. Por quê? Porque, tipo assim, você forma ele de um jeito muito simples. Pelo fato de você estar formando ele de um jeito muito simples, o que acontece? Acaba se tornando mais fácil. E você vai ter esse acorde na ponta dos seus dedos em qualquer tonalidade. Se fosse um Fá, Fá maior, se fosse um Fá menor, adiciona a nona, um tom acima, baixo polegar, um tom abaixo. Tá aqui, ó. Fá menor com sétima e nona. Certo, pessoal? Senta e estuda essa parada do jeito que você tem que estudar mesmo de verdade. Coloca essa parada em prática que, você vai conseguir, tipo assim, fazer o acorde menor turbinado. E quando você faz, você vai tocar os seus hinos ali. Toda vez que aparecer um acorde menor, os seus hinos vai ter uma sonoridade avançadíssima. Pessoal, é isso aí. Até a próxima Escola do Tecladista Crente. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tchau.